Ação! Meus amigos, e que diferença da semana passada, não? Olha, eu precisava muito de um filme como A Teoria de Tudo, depois de 50 Tons. Acho que foi a melhor escolha, a melhor coisa que eu fiz, porque o filme lindo. Bom, resumo da história, eu não sei se eu preciso ficar falando muito. Esse filme ele é baseado no livro A Teoria de Tudo, da Jane Hawking, que foi a primeira esposa de Stephen Hawking. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque basta você conhecer o cara pra saber que ele e a Jane não são mais casados, apesar de ser besties até hoje, o que eu acho muito legal. E só pra começar, eu queria contar que o diretor... Agora eu não tenho certeza se foi diretor ou roteirista, mas acho que foi diretor. Ele demorou 3 anos pra convencer a Jane Hawking de fazer uma adaptação do livro dela. E o roteirista levou mais 10 anos pra fazer o roteiro. Gente, 10 anos escrevendo um roteiro. Eu não tenho noção do que é isso. Eu, quando vou escrever os meus, se passa de uma semana, eu já fico meio de saco cheio se eu não vejo evolução. Agora imagina 10 anos escrevendo um roteiro. 10 anos. Eu só sei que nesses 10 anos o cara sabia muito bem o que ele tava fazendo. Eu não sei quem foi que decupou o roteiro, quem foi que fez os negócios de câmera e tal, mas só sei que, assim, funcionou muito. Esse filme é um filme onde todos os planos, todas as jogadas de câmera, todas as cenas pra mim funcionaram muito bem. Casou, assim, de uma forma... linda, sabe? Romântica, e de uma forma romântica e ao mesmo tempo dramática. Quando a cena é pra ser romântica, ela tem um tom romântico. Quando ela é pra ser dramática, ela tem um tom dramático. Entenderam? Funcionou tudo muito bem. Funcionou fotografia, funcionou a trilha sonora, é linda. Linda demais esse filme. Quem compôs a trilha sonora pra esse filme, assim, estava muito inspirado. Porque foi muito bom a musiquinha que tem. Tipo, ai, lindo, lindo, lindo. Tudo, tipo, muito lindo nesse filme. E a história é uma história muito linda. E eu não sei se muitos de vocês sabem, mas o livro, ele é a história da Jane. A Jane que escreveu, então, a história dela com ele, tá? E uma das coisas que me levou muito a assistir esse filme foi uma resenha que a minha amiga Cláudia, do Tolendo, fez. Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo da resenha. Assistam, tá? Porque ela leu o livro, comentou e ela fez comentários muito legais sobre ele. E desde que eu assisti esse vídeo dela, eu tive vontade de assistir o filme. Quando ela comentou nesse vídeo dela que o filme é muito mais romantizado do que na verdade é no livro, né? Claro que tem pontos como eles terem se conhecido na infância, de eles terem sido vizinhos, essas coisas no filme não deixa claro, nem comenta, nem nada. Parece que eles se conheceram na faculdade e ponto. Mas no livro, pelo que ela tinha falado, se eu não me engano, eles eram amiguinhos de infância. Mas eu não vou contar tudo, né? Vocês assistam o vídeo dela. Estou aqui para comentar sobre o filme. Bom, eu acho que não tem como começar a comentar do filme sem falar nas brilhantes atuações de Felicity Jones e, claro, o ganhador do Oscar, Eddie Redmayne. Que, por sinal, foi um Oscar extremamente bem merecido, porque o que eu ouvi de comentários do tipo, ai, mas ele só estava fazendo uma pessoa que existe, ou comentários do tipo, ah, mas ele não fez nada demais, ele ficou só lá sentadinho numa cadeira de rodas. Sim, eu ouvi comentários desse tipo. Só que, gente, o Ed... Eu fui dar uma pesquisada, ele só passou algumas horas com o Stephen Hawking quando ele foi fazer o filme. Ele passou algumas horas só conversando e ele falou que ele não conseguiu perguntar coisas muito íntimas, muito pessoais, né? Porque eu não sei se ele se sentiu intimidado pelo cara, mas assim, o Stephen dá pra ver, inclusive até pelo filme, que ele era um cara que ele nunca deixou de perder o bom humor, sabe? Ele passava por várias coisas, ele conseguia fazer piadinhas, e isso eu achei muito fantástico, de uma humanidade. Isso eu senti muito no filme, a necessidade de humanizar ele, porque as pessoas que o conhecem de fora devem pensar que, o cara, ele é um robô, ele é uma máquina, né, porque ele é extremamente brilhante. Pra quem acha que ele só ficou sentado numa cadeirinha de roda sem fazer nada, vou contar alguns fatos como: ele perdeu cerca de 15 quilos pra fazer esse papel, mais ou menos 15 quilos. Ele passou 4 meses em laboratório com um dançarino para ter controle do próprio corpo, como, por exemplo, sentar torto ou ficar com aquela carinha assim, ou o próprio
as próprias mãos, né? Que é uma atuação incrível, gente. Quem assistiu sabe do que eu tô falando e não tem como negar. E além de ter passado esses 4 meses com esse dançarino, ele também fez um laboratório com basicamente, acho que mais ou menos 40 pacientes portadores do ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, a doença do Steve. Que inclusive aquela doença que há um tempo atrás as pessoas, os famosos, jogavam baldes de água com gelo para arrecadar dinheiro para as pesquisas em relação à cura dessa doença. Sim, é essa famosa ELA. Ele manteve um gráfico de acompanhamento de acordo com os músculos do Hawking foram diminuindo. Ele ficou na frente de um espelho durante horas contorcendo o rosto. E para fazer as cenas na cadeira de roda, ele permaneceu imóvel durante horas, tantas horas que um osteologista, se não me engano, falou que ele quase comprometeu a coluna dele, para vocês terem noção. E o Ed ainda falou que ele é mesmo meio que controlador. Ele não sabe se isso é muito saudável, mas que ele se doou muito, muito pra esse papel. Então, pessoas que acham que ele ainda não mereceu o Oscar, porque tá feio, porque ele mereceu sim. Ele tanto mereceu o Oscar que depois de ter assistido o filme, o próprio Stephen Hawking mandou um e-mail pro diretor falando que ele ficou tão impressionado que ele achava durante várias vezes que ele estava vendo a si mesmo na tela. Então assim, gente, óbvio que ele mereceu o Oscar e ele vai continuar merecendo pro resto da vida. E o Stephen também, uma das outras curiosidades sobre esse filme é que ele ficou tão impressionado com a atuação e com a produção em geral, que ele emprestou, né, aquela voz dele, ele doou aquela voz robótica, ele doou para o filme, para ser usado. Então a voz que vocês ouvem no filme é realmente a voz que ele possui hoje, do computador dele, que é uma voz patenteada, é uma voz registrada por ele. Ele doou outras coisas de objetos pessoais, como a pesquisa dele, que agora eu não vou lembrar o nome, tá, porque... enfim, complicado. Ele doou aquela pesquisa dele assinada e original para agregar valores ao filme. Eu odeio essa expressão, agregar valores, mas vocês me entenderam. Enfim, esse filme foi um trabalho, assim, de arte, foi uma doação dos atores. A Felicity Jones também é maravilhosa, sabe? Se a Jane Hawking realmente foi uma mulher tão brilhante quanto a Felicity conseguiu passar pra gente, nossa, é de tirar o chapéu, porque o que essa mulher se doou pelo Stephen, ela abdicou da carreira dela durante vários anos. Claro que eu fiquei muito feliz de saber que depois ela conseguiu o doutorado dela, o que ela estava lá na universidade pesquisando. Mas assim, ela falou, eu amo esse cara e a gente vai combater isso junto, e assim, não foi fácil, principalmente porque depois vieram os filhos, e o Stephen era basicamente mais um filho dela, né, porque chegou uma hora que ele não podia se mexer, que ele não podia comer sozinho, então assim, ela tinha as crianças pra olhar e tinha ele. Gente, não é fácil, sabe? Quem cuida de uma pessoa doente é a que acaba se envelhecendo mais, é a que acaba se doando mais, óbvio, né? E assim, não é fácil, por mais que tenha rolado muito amor entre esses dois, eu não tiro isso de campo de jeito nenhum, porque realmente é só com muito amor pra passar pelo que essa moça passou, né? Sempre colocando em foco que essa história no filme, por mais que eles deram muito mais enfoque ao Stephen, é a história dela, história de vida dela com ele. Uma das coisas que me chamou a atenção foi como eles conseguiram mostrar o amadurecimento dos personagens no figurino. Quando o Hawking e a Jane se conhecem, ela tá com um vestidinho super menininha, né, super fofa, e aí à medida que o relacionamento vai evoluindo, os anos vão se passando, o figurino dela muda pra uma coisa mais sóbria, uma coisa mais dona de casa, uma coisa mais mulher que tá se fortalecendo, que tá passando por coisas difíceis. Ele também, ele passa daquele menininho nerd da universidade para um professor, para um doutor, e isso tudo casa perfeitamente com o vestuário, né? Claro que tem aí a mudança de época, a mudança dos anos, só que foi uma coisa que me impressionou, eu achei muito legal, foi uma das coisas que eu notei e que me chamaram muita atenção. Fora isso, teve um plano que me deixou, sério, sem fôlego quando apareceu na tela. É um plano logo no começo do filme, que eles estão sentados na escada e aí a câmera muda
eles sentados na escada, só que eles estão com um foco no espelho, né? O enquadramento é maravilhoso, tá? Eles estão no espelho e pra cá mostra a parede, mostra o lugar onde eles penduram casacos e chapéus. E eles estão com foco no espelho, sentadinhos, e eu ficava tipo, gente, vocês têm noção de como é difícil você fazer um enquadramento desse jeito? Eu fiquei assim, de boca aberta, sério, foi um dos planos mais lindos que eu vi. Esse plano me tirou fôlego, eu fiquei, meu Deus, eu pausei e fiquei, sério, eu fiquei horas analisando aquela cena, aquele plano, porque eu falei, gente, que coisa linda, maravilhosa, eu quero aprender a fazer isso e eu com certeza vou usar isso em algum futuro curta que eu fizer, que eu for filmar. Outra cena que eu achei que ficou lindo, que a câmera funcionou assim maravilhosamente bem, a cena do beijo deles quando eles estão no baile, que eles se beijam daquele jeito meio, né, envergonhadinho, e a câmera ela está num plongé e ela vai se afastando. Aquilo eu achei lindo, de uma sutileza, do tipo, eles estão num momento particular bonito, vamos deixá-los a sós, vamos sair de fininho. Eu achei isso de uma delicadeza tão linda, sabe? Tão linda. Foi um plano perfeitamente executado, uma cena extremamente bem filmada e... Ai, é lindo, gente. Sério, esse filme eu não tenho nenhuma crítica negativa. Não mesmo. A cena é quando, logo depois que o Ed descobre... O Ed não. A cena logo depois que o Stephen descobre sobre a doença dele e ele está na banheira... E você vê todo o sofrimento. Aquela é uma cena que é um trabalho lindo do ator, da direção de arte e do câmera, né? Óbvio, e do diretor. Ele tá lá na banheira, sentado, e ele tá vendo, né, a mão dele, assim, que ele não consegue mais manter. E aquela... É engraçado que é uma cena dramática, só que deu um ar de cena de terror, né, quando se afasta e ele tá de costas na banheira e o ambiente é todo meio cinza, meio esbranquiçado, e ele tá curvado lá na banheira. A câmera fica de costas pra ele, né, como se tivesse até com receio de mostrar o sofrimento do personagem. Foi assim, gente, é lindo, sabe? Casou assim perfeitamente, por isso que eu falei, foram anos e anos de trabalho em cima desse roteiro, para vocês verem como um roteiro bem construído faz toda a diferença na hora de filmar. Aquelas cenas depois do casamento, aquelas cenas em Super 8, como se fossem lembranças dele, né, lembranças felizes, e depois vem o primeiro filho. Então, assim, esse filme, ele é lindo na sutileza de detalhes, ele é muito rico em detalhes, ele é um filme que ele foi feito para emocionar, para você se envolver muito com a história desse cara, do Stephen Hawking, porque é uma pessoa viva, é uma pessoa que tá aí até hoje, sabe, lutando e batalhando, e tá tentando descobrir sobre a teoria de tudo, porque ele ainda tenta explicar uma única teoria que explique todo o funcionamento do universo, e no filme, assim, tanto quanto no livro, chama a teoria de tudo. É como se o amor fosse essa teoria, né, porque para um cara que tinha o diagnóstico de uma doença onde ele vive só 2 anos, e tá vivo aí com seus 70 e poucos anos até hoje, super ativo e contribuindo muito para a ciência mundial. É uma lição de vida, sabe? Essa mulher é um exemplo de força, assim, muito grande. Tanto que no final do filme, que eu já falei que eles não ficam juntos, mas é um final feliz, sabe? Porque eles se separam, mas eles continuam amigos, eles viveram uma vida juntos. Meu, quanto essa mulher não se doou para ele, sabe? Tudo que eles passaram juntos, eles tiveram 3 filhos lindos, eles têm muito mais que ser amigos mesmos, né? São 2 seres muito evoluídos, tanto a Jane quanto o Stephen, então não poderia ser diferente. A Teoria de Tudo, foi o segundo filme baseado na vida do Stephen Hawking. O primeiro filme chama A História de Stephen Hawking, que é um filme de 2004,
feito pela BBC. Ele foi um filme que ele foi feito diretamente para televisão. E o Stephen Hawking quem faz é o Benedict Cumberbatch, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Ele faz o seriado Sherlock e ele até foi indicado ao Oscar junto com o Ed, o jogo da imitação, né? Que inclusive é engraçado, porque ele e o Ed são super amigos. E esse filme do Stephen Hawking também é muito bom. O Benedict, ele é um cara que daí você começa, acho que foi não tenho certeza se foi um dos primeiros trabalhos dele, mas acho que foi um dos primeiros filmes dele, primeiros longas que ele fez. E assim, ele arrasa. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo também, tem aqui no YouTube, é um filme curtinho, porque ele era feito pra televisão. Vale muito a pena assistir, inclusive se vocês quiserem comparar as histórias também, fiquem à vontade. Outra coisa que eu achei muito legal foram as piadas com Doctor Who. Pra quem não conhece, Doctor Who é um seriado de ficção científica, né? E meio ficção científica, meio fantasia, que ele é tradição na Inglaterra há muitos anos. Ele é um seriado feito pra família. E eu achei nada mais coerente, né, do que misturar Doctor Who e Stephen Hawking. Acho que são coisas que têm muito a ver. Foi muito legal isso, de novo, pra mostrar toda essa humanidade, essa coisa de que o Stephen, ele era um cara brincalhão, ele era um cara como qualquer pessoa simpática seria, né? Bom, eu acho que eu não tenho muito mais pra falar, a não ser que o filme é muito lindo, que todo mundo devia assistir e refletir sobre a sua própria vida, sobre quais são os seus motivos de verdade pra reclamar. Né, eu sei que a gente, às vezes, na nossa pequenice reclama porque alguma coisa não dá certo, porque é a nossa vida, mas assim, de verdade, sabe, ele foi um menino que aos 21 anos descobriu que tinha uma doença que ia devastar a vida dele, ia comprometer toda a mobilidade, todo o sistema motor dele, mas a cabeça ia continuar boa. Então ele falou, bom, se a minha cabeça vai continuar boa, eu posso conseguir continuar estudando, fazendo meu doutorado, meu mestrado. E ele escreveu um livro e ele não parou e ele não para até hoje. Ele tá aí contribuindo horrores pra ciência. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou meio confuso, porque eu tava muito empolgada pra falar desse filme. E assistam, quem já assistiu, escreve aí pra mim o que achou, dá a sua opinião, eu vou adorar saber. Quem não assistiu ainda, assista, tirem as suas próprias conclusões e depois venham conversar comigo, tá? Adoro debater sobre os filmes que eu falo aqui com vocês. Então, é isso, muito obrigada por mais uma semana estarem aqui me acompanhando. E fica de olho no Face, que logo eu vou divulgar qual vai ser o filme da próxima semana, ok? Beijos a todos vocês. Valeu. Corta!